pessoal, sejam bem-vindos ao canal IA Facilita. Nosso objetivo aqui é a gente testar bastante IAs, que é a ideia do momento aqui, né? A gente está vendo bastante desse avanço da tecnologia aqui, e a ideia é justamente a gente trazer essas tecnologias para a gente testar, discutir, aprender, mostrar tudo que tem de novo no mercado, a gente realmente ver o que que facilita na nossa vida, né? O que que a IA consegue trazer de benefício para a nossa vida e nos ajudar aí nas nossas rotinas. Então vamos lá. Lexica é a IA que a gente vai dar uma olhadinha hoje e ela nada mais é do que uma ferramenta para gerar imagens, né? E tem ali a opção também de você fazer busca de imagens que já foram geradas por outros usuários. Então a gente vai falar um pouquinho dela hoje. Deixa aí nos comentários se vocês quiserem saber um pouquinho mais, quiserem entender algum outro detalhe, a gente vai aproveitando aqui. Então vamos lá. O site aqui é bem simples de achar, né? Lexica.art. E aqui a gente tem algumas coisas que são bem intuitivas, né? Então a gente tem aqui uma primeira barra de pesquisa aqui onde eu posso pesquisar diferentes coisas aqui e ele vai trazer as imagens que já foram geradas por cada um, né? Por diferentes usuários aí que acessam a ferramenta, né? É importante aqui para a gente ter para ter a informação, né, que a gente precisa ali, de fazer sempre a busca ali por palavras, né, ou em inglês ali, né, aquele prompt ali, para a gente ter mais detalhes daquilo que a gente precisa. Então a gente tem a busca, né, você coloca aqui, você tem a opção de várias imagens, né, você tem a opção de dar um like aqui nas imagens, dá para saber qual que é o prompt que a pessoa utilizou aqui, né, então é bem interessante até para a gente poder aprender como que funciona essa parte de prompt, a diferença que faz a gente colocar ali um prompt bem completo na criação dessa imagem. A gente tem a opção de cópia, né, desse prompt para gerar, fazer até mais para frente a gente vai trazer um comparativo aqui, então usar o mesmo prompt para diferentes ferramentas para ver qual que é a qual vai ser a diferença, né, entre diferentes plataformas aqui, qual que é a imagem que vai ser gerada. Opção de cópia da URL, né, da imagem. Tem a opção de expandir a imagem também, né, que vai mostrar também as diferentes versões, né, do mesmo prompt que foi criado. Tem uma opção aqui de explorar o estilo dessa imagem, né? Tem aqui as dimensões, né? Tem qual foi a versão da Lexica. Vou mostrar aqui mais um pouquinho também. A opção de abrir num editor, né? Então aqui ele abre na opção de girar para que a gente altere, né? Use o prompt, mas faça alguns ajustes ali. Às vezes a gente acha uma imagem que ela é exatamente o que a gente precisa, ou acha uma imagem que preciso mudar só o fundo, né? Mudar a cor de roupa, de cenário, estilo, de textura e tal. Então você consegue utilizar o prompt ali e fazer esses ajustes, né? Usar o editor e fazer essas alterações. Aqui é bem bacana. Tem aqui uma forma de você selecionar quantas imagens você quer ver aqui por linha, né? Então mostra aqui, né? Fala, vai de 1 a 12 quantidade de imagens. Ah, eu quero ver 12 imagens aqui por linha, né? Então é mais fácil aqui de fazer uma busca, tá procurando sobre alguma coisa. Vou colocar aqui sobre montanhas, né? Então dá para ver bastante aqui para facilitar aqui a visualização, né? Tem bastante coisa que a gente pode encontrar aqui, né? Um pouco sobre gráficos, acho que é legal a gente brincar um pouco, né, para entender tudo que dá para fazer. Eu sei que tem muita coisa de anime também, o pessoal busca bastante, até para quem gosta aí dos animes. Naruto não tem, né? Naruto, né? Aí os fãs já vão ficar bravos comigo. Então tem muitas criações, né? Tem coisa bacana aqui para o pessoal fazer, brincar, né? Conhecer a ferramenta, gerar as imagens, né? Aqui a gente está fazendo busca do que já existe, mas a gente tem a opção também de gerar. Recentemente eu percebi aqui que a Lexica ela se tornou pago, né? Então tem aqui um pedido de inscrição, né? Vamos então dar uma olhadinha. Então aqui no começo a gente já viu, né, que tem as opções de busca aqui. Então a gente tem aqui, ó, algumas opções de ver as diferentes versões da Lexica, né? Só para a gente entender então um pouquinho, quando eu tenho aqui, né, Lexica versão 4, ele me manda para o modo de geração de imagem. Então aqui, só para a gente conhecer, aqui a gente estava na home, onde eu faço a busca das imagens que já existem, criadas por outros usuários. Quando eu venho aqui em gerar, né, eu tenho a opção de criar a própria, né, a imagem que eu quero, né, e vamos lá entender um pouquinho aqui. Então eu tenho aqui a parte de descrever a imagem, então eu venho com um prompt aqui,
né? Vou colocar o que eu preciso, né? Eu tenho alguns exemplos que eu trouxe para a gente fazer os testes, ver se funciona. E eu tenho aqui o negative prompt, né? O que eu não quero nessa imagem, que a gente, na hora de descrever o prompt, eu vou colocar tudo que eu gostaria de visualizar, mas também a IA ela vai colocar outros elementos ali na imagem. Essa opção aqui de negative prompt é o que eu não quero visualizar quando eu estiver gerando, né? Quando tiver a minha imagem criada. Tem a opção de dimensão aqui, né? Então, tem a opção aqui do tamanho que eu quero dimensionar essa imagem. É bem interessante aqui para a gente usar. E tem aqui uma opção de tipo de criação de imagem, né? Tem um modo lento aqui, um modo mais rápido. Só que aqui eu estava fazendo um teste, né? Quando eu coloco qualquer coisa aqui, né? Ele me remete ali a essa subscrição. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho aqui sobre os planos. Vamos pular aqui. A gente viu a home, a parte de gerar, que a gente vai voltar aqui já já. Tem uma parte de histórico, vou mostrar também mais pra frente, que é o histórico do que eu já criei. Nesse caso não criei nada ainda, porque a gente precisa fazer uma conta. E os itens que eu dei um like. Então se eu venho aqui na imagem do um like, ele vai aparecer aqui pra mim, ó, que é a que eu acabei de selecionar. Isso é uma coisa interessante, porque daí, se você tem uma linha de trabalho, né, e precisa pesquisar diferentes imagens, você consegue deixá-las todas salvas aqui, depois consegue, é mais fácil para organizar. E aqui a gente vem para a parte da conta, que é o mesmo, essa parte de conta é para onde tem uma mensagem aqui que eu preciso ser direcionado. Então vem para planos aqui, aqui a gente tem um modelo de planos mensal e plano anual com uma redução aí, né, uma economia de 20% em comparação com os planos mensais. Aí a ideia aqui é você fechar o anual, que daí você tá, você tem essa economia aqui se você pretende usar a ferramenta por tanto tempo. Entendendo então aqui os planos mensais, eu tenho aqui um plano de início, né, de iniciante aqui, um plano mais pro e um plano top, né, a US$ 10 mês, US$ 30 e US$ 60. Pensando aqui numa conversão direta, a gente está falando de R$ 50, aqui de 150 e aqui de 300, né. Vamos lá, vamos entender então um pouquinho o que que muda, o que que a gente consegue fazer aqui de diferente. 2000 anos depois. Então, pessoal, estamos de volta aqui. Então, aqui eu acabei de fazer a assinatura, né? Mostra aqui, né, o momento que eu fiz essa assinatura. Tem algumas opções aqui para facilitar a visualização. Deixa eu traduzir aqui para português. Então, eu tenho aqui, ó, o direito a 100 gerações rápidas, gerações lentas, né? Outros pacotes têm direito a essa geração lenta. Próxima atualização mensal, 23 de maio, né? Daqui a um mês, período de pagamento, tal, tal, tal. Legal, vamos ver o que que muda aqui. Então eu tenho aqui, né, home, gerar, agora está liberado aqui a opção de criação, legal. O histórico, aqui as curtidas e conta, beleza. Aqui fica então o histórico, fica registrado aqui, tudo certinho. Vamos lá, vamos entender então aqui. Eu peguei alguns prompts aqui para a gente fazer alguns testes, vamos fazer algumas misturas aqui. Então vamos, uma primeira aqui, pegar alguns personagens como o Darth Vader aqui e ver como que é essa criação. Aparentemente o processo é rápido. Vamos ver se fica assim mesmo. Vamos lá, aqui a gente tem as imagens, ó. A imagem ela foi fiel ao pedido, né? Então, Darth Vader ali com um hot dog. E aí é legal que a gente tem algumas opções aqui, né? Tem a opção de pesquisa. Então eu posso pesquisar as imagens semelhantes ali, né? Então é uma coisa bem interessante, eu consigo pesquisar, né? Então sobre Darth Vader aqui, o que que tem. Vamos lá, vamos voltar aqui a opção de gerar. Eu tenho uma opção aqui de gerar variações, né? Então eu posso clicar e ele vai gerar diferentes variações ali dessa mesma imagem. Coisa interessante. Tem uma opção aqui de download, então posso dar o download dessa imagem. Vamos lá, questão de curtidas, para deixar lá como salvo, né? Se ela atende exatamente aquilo que eu preciso. Ó, nas variações aqui é interessante, ele mudou o fundo aqui, mudou algumas características, né? A gente pode ver a manga aqui da blusa, alguns detalhes aqui, é bem interessante, né? E realmente cria uma variação do personagem, de fundo, cores aqui, é legal, brilho, bem interessante. Aí a gente tem de curtida, tem aqui uma opção de carregar a imagem no editor, a gente já vai falar sobre isso, tem a opção de excluir a imagem. Carregar a imagem no editor, ele permite que eu faça uma mescla. Então, se eu tenho uma imagem, né, que eu queira utilizar aqui, ó, aqui acho que está um exemplo bem interessante, né? Eu pego uma imagem e aí eu tenho o meu prompt, né, no caso aqui do Darth Vader, eu consigo
fazer uma mescla dessas duas imagens. Vamos fazer um teste aqui. Deixa eu pegar aqui uma imagem, vou colocar uma imagem da Avenida Paulista e vamos ver como que vai ficar essa mistura aqui, né? Então eu tenho uma imagem da Avenida Paulista e uma imagem do Darth Vader aqui para ser criado. Vamos ver como que vai ficar isso. Ele faz uma mescla aqui, um Darth Vader aqui, um mini Darth Vader aqui com um cachorro quente. Vamos lá, ó, aqui também, ó, tem algumas versões, mas tem a mistura, né? Você tem o prompt aqui, realmente ele conseguiu misturar a imagem, né? Algumas não tão perfeitas aqui, principalmente quando a gente fala de carros, né? Acho que essa mescla aqui, a cabeça do Darth Vader aqui também perdida aqui no meio da imagem, mas funciona, funciona. Tem uma ideia aqui, essa daqui eu acho que é a melhorzinha, né? Os carros aqui, dando uma ideia talvez de destruição, os prédios. Uma coisa legal, mas é interessante da gente testar, né? Deixa eu ver, eu pegar mais alguma aqui. Vamos ver. É interessante que esses prompts aqui eles podem ser gerados à medida que a gente vai fazendo, vai aprimorando, né, esse conhecimento de como tem que ser. Mas a gente pode criar num chat GPT, pode usar o Google Tradutor, por exemplo, para fazer né, você digita lá o que você quer, como que tem que ser a imagem, né, explora um pouco mais essa ideia, né, de texturas, de tipo, né, que a imagem tem que atender. A parte de animais. Então, tem bastante coisa. Acho que vale muito da criatividade, né? Se a gente pensar aqui em tudo que já foi feito, né? Todas as diferentes tipos de imagem, né? A forma como você tem a opção de colocar, né? Como que tem que ser essa imagem, qual que é o formato, qual que é o estilo dessas imagens. Acho que é extremamente válido considerar isso, né? Durante a criação e testar. Acho que aqui a imaginação ela é sem limites, né? Para o que a gente consegue criar através dessa ferramenta. E aí a gente tem essa opção de criar, tem o histórico, né? Então tem tudo que a gente pediu aí para fazer uma criação, para ver tudo que a gente já registrou. Tem as opções do que a gente deixou como salvo, como a gente mostrou, e tem a opção da conta, né? É legal que aqui ele vai mostrando, né? Quantas imagens eu gerei? Ah, eu gerei 32 de 1000, né? Então dentro do meu plano aqui eu criei já 32 imagens e eu tenho direito a mais, tenho direito aí a uma quantidade bem expressiva ainda dentro do mês. E aí algumas diferenças dos planos, né? Vamos ver aqui um pouquinho da diferença dos planos sobre as gerações, né? Gerações lentas, né? Ilimitado, que é aquilo que não vai consumindo da sua quantidade de imagens geradas no processo rápido, então pode ser interessante para muitos, né? Porque ilimitado você consegue realmente, se tempo não for um problema, você consegue aproveitar bem os demais planos. E aí tem algumas perguntas que eu sei que as pessoas têm também, principalmente eu tinha visto uma aqui sobre as imagens, tem aqui ó, as imagens privadas, tal, tal, tal. Aí ele fala, né, que nos planos de Starter Pro aparecerão em nosso mecanismo de busca, se você assinar o plano Max, todas as suas imagens serão privadas, a menos que você decida compartilhá-las. E aí fala, né, sobre usar imagens para fins comerciais. Você pode usar qualquer imagem encontrada no Lexa para uso pessoal. Para uso comercial de imagens criadas com o Lexa é necessário ter um plano pago, com algumas restrições de porte da empresa. Se sua empresa tem 2 a 5 pessoas, você precisa do plano Pro. As empresas com mais de 5 funcionários precisam do plano Max. E aí tem uma página aqui de licença e tal. E é interessante considerar isso, né? Às vezes as pessoas têm outras opções, a gente vai trazer aqui ainda para o canal de funcionalidade, ela é muito boa, ela atende, ela consegue criar aquilo que a gente realmente está buscando. Tem ali o seu custo, né? Acho que vale muito do uso, né? Para que ela vai ser utilizada. Eu penso que tem muitos caminhos aqui, né? Então tem a parte de imagem para apresentações de trabalho. Você vai fazer lá um PowerPoint, precisa fazer alguma coisa sobre sustentabilidade, por exemplo. Então, a parte de sustentabilidade, né? Você precisa criar alguma coisa relacionada à sustentabilidade para uma apresentação. Acho que é válido, né? A gente saber que tem um repositório aqui, né? Aqui você tem um banco de imagens, né? Então, acho que é válido pensar para uma apresentação de imagens sobre sustentabilidade, sobre ESG, por exemplo. Você sabe que você conta com um banco de imagens aqui que pode ser utilizado, além de você poder gerar sua própria
a sua própria imagem. Também penso que para postagens, né, a galera de conteúdo aí, né, que faz criação de conteúdo, postagem, né, que faz divulgação de conteúdo, né, então você tem ali seu produto, precisa criar uma identidade, um plano de fundo, né, precisa ajustar alguma coisa. Usando a Lexica, você pode atingir esse objetivo de fazer essas alterações na imagem, na divulgação do seu produto. Aí, questão de design, acho que o pessoal de design vai entender muito mais de imagem, porque consegue criar num nível que eles já estão acostumados de falar de cores, de escala, né, de como que tem que ser as tonalidades, né, o que que eles querem de adicionar. Acho que é o pessoal que mais se esbalda aqui nessa ferramenta. Isso é bacana. Pensando também em algumas, já vi alguns comentários da galera utilizar para fazer ilustração, né? Então, às vezes o pessoal quer fazer alguma coisa mais de caricatura, fazer uma coisa mais de desenho, uma coisa mais infantil, tende muito bem, né? Então, acho que aqui a gente tem bastante coisa para a gente explorar. Então, aproveite, né? Eu acho que é uma das muitas inteligências artificiais aí que a gente vai trazer para o canal para a gente conversar e também para facilitar a nossa vida, né? Que a ideia é essa, né? Achar formas de facilitar o nosso dia a dia. Vou pedir, se vocês tiverem qualquer dúvida, alguma curiosidade, queiram pedir algum tipo de review aí de alguma inteligência artificial, alguma coisa que vocês estão vendo no mercado, coloca nos comentários aí para a gente fazer esse bate-papo, fazer essa apresentação e compartilhar com todo mundo. Forte abraço